Oi, tem alguém aí? Nossa, faz tanto tempo que eu tenho que atualizar você aí. Faz muito tempo. Então senta aí, ó, que eu já peguei meu chazinho aqui. Vou fazer o meu chazinho. Hoje o papo é muito longo, muito longo mesmo. Então já estoura sua pipoca, que hoje a gente tem que bater um papo daqueles, porque desde a última vez que eu apareci aqui, a minha vida mudou completamente, deu 360 graus. Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Valentina Melissa e é um prazer ter você aqui comigo hoje. E aí, por onde começar? Sim, gente, eu me mudei definitivamente para Itália. Me mudei mais do que isso, definitivamente para minha casa preferida do mundo, que é essa daqui, esse cenário que vocês já conhecem, vocês já estão super acostumados, né? Quem me acompanha aqui no canal, que vocês amam esse lugar assim como eu. Eu não poderia estar mais feliz. Queria começar o vídeo falando isso. Antes de eu começar a falar sobre a minha nova vida na Itália, que inclusive, gente, como esse papo é um papo assim, ó, eu e você e eu, é como se você estivesse aqui, ó, na minha frente, em casa comigo. Tô até, ó, de pijaminha, porque aqui tá um frio. Mas antes de falar desse frio, teve 3 meses no Brasil que eu preciso contar pra vocês como foi esse tempo e o que aconteceu no Brasil. Só que antes de ter ido pro Brasil, aconteceu uma decisão lá atrás que fez eu chegar até aqui agora. Então, para falar sobre isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a Irlanda. Então, vou voltar aí alguns meses. Na verdade, talvez um ano, mais do que um ano por aí. Quando eu descobri a minha gravidez, que vocês bem sabem que não foi planejada, foi muito claro para mim, assim que eu soube da gravidez, que o meu tempo na Irlanda tinha se acabado. Foi muito claro isso pra mim, Deus falando comigo, juro. Tipo, eu acredito em Deus, então assim, eu acredito que Deus ele fala com a gente através de sentimentos, né? Então eu senti muito grande no meu coração que eu deveria sair da Irlanda, que meu tempo lá literalmente já tinha se encerrado. E geralmente, né, quando a gente descobre uma gravidez ou alguma coisa assim, até porque eu não planejei, então pra mim foi diferente. Provavelmente quem se planeja, seja esse processo seja um pouco diferente. Quando você descobre que você vai ter um filho, eu acho que o comum é você se fixar, falar, bom, realmente agora tô com um filho, é aqui que eu tenho que ficar, vou ter que criar raiz aqui, porque tem questão de estabilidade de trabalho, tanto meu quanto do meu marido, já estarmos adaptados, né, a uma rotina, a um lugar. Então, assim, o mais racional era de fato ter ficado na Irlanda. Por mais que eu não queria, eu nunca quis criar raízes na Irlanda, nunca. Minha relação com a Irlanda sempre foi profissional e de experiência de vida no geral, né, com a língua e tudo mais. Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu ia ter um filho, a princípio veio esse instinto de realmente fixar raízes. Poxa, será que agora então é o momento, já que aconteceu aqui, será que a gente vai ter que fixar raízes aqui? E a gente tentou. A gente buscou alternativas de ficar na Irlanda, porque querendo ou não, se torna cômodo uma rotina, mesmo quando você não tá tão feliz. Então, se tornou cômodo aquela rotina pra mim lá na Irlanda. Super feliz no meu trabalho. Meu trabalho antes da minha filha era tudo na minha vida. E eu tava num lugar que eu tava começando a colher os frutos de muito trabalho. E eu estava num lugar que eu queria estar, assim. Então, era um lugar cômodo pra mim, se tornou confortável. Mesmo o país, assim, não gerando tanta felicidade pra mim como eu gostaria. Mas eu acredito que tudo na vida são fases. Como eu tava falando, a gente realmente tentou encontrar alternativas de ficar na Irlanda, né? Então, a gente morava num apartamento muito pequenininho, a gente foi procurar um apartamento maior. Mesmo os apartamentos de budget mais alto, bem caros, assim, que a gente até poderia pagar, não tinha vaga, a gente não conseguiu. A gente visitou alguns lugares e por eu estar grávida, teve um lugar que foi assim até bem claro, falando que preferiam casais que não tivessem filhos. Aí depois a gente tentou comprar alguma coisa na Irlanda e também não deu certo, assim, sabe coisas que
não teria o porquê, que tem tudo pra dar certo, só que é Deus falando que não é pra ser aquilo, a gente tentou. E nisso a gente começou a receber muitos sinais, me veio muito claro isso de que eu deveria sair da Irlanda. E depois disso que eu comentei com o João, eu falei, olha, não dá mais pra ficar aqui, eu acho que esse é o momento, já que vai ser rotina nova, tudo novo, que seja tudo novo, né, que a gente comece tudo novo com a nossa nenê. Então, como que a gente vai fazer isso? Claro que ele demorou mais do que eu pra aceitar essa ideia, porque pra mim realmente foi muito claro, eu tive um sentimento muito forte de que meu tempo na Irlanda, como eu falei, já tinha se acabado, como se um livro, me veio uma imagem na minha cabeça, como se um livro tivesse se fechado. E eu andava assim, eu fazia tudo andando na Irlanda, a gente morava bem no centro de Dublin, né? E eu andando assim pelas ruas, eu me sentia andando no meu passado. Então, pra mim, já não fazia mais sentido estar ali, eu só tava realmente cumprindo prazos, né? De timing, de licença maternidade, ter o nenê ali, né? Porque também não dava pra fazer loucura, ter em outro lugar. Eu tava já fazendo pré-natal na Irlanda. Então, as coisas foram caminhando realmente pro fim. E a gente teve vários sinais. E um dos sinais foi que a gente teve um stalker na porta da nossa casa, né? O nosso vizinho, ele começou a stalkear eu e meu marido por muitos meses e foi uma situação bem aterrorizante pra gente. A gente acionou a polícia, nada aconteceu. Procuramos outro lugar, nada aconteceu. Então, assim, foram meses e momentos de muita tensão, muita ansiedade, muito nervoso. Porque você imagina um cara na porta da sua casa te esperando chegar, te esperando sair, você dormindo, ouvindo a respiração do homem ali na sua porta, um cara que aparentemente, claramente estava, né, usando coisas, ele aparecia com luvas cirúrgicas, boa coisa ele não estava fazendo, né, cozinhando que ele não estava, né, então assim, dava medo mesmo. Teve viagens que a gente cancelou por medo de deixar o nosso apartamento sem ninguém, por conta dele, das ameaças dele, ele começou a ameaçar a gente. Então, querendo ou não, isso foi uma situação chata, mas que a gente falou, meu, é Deus que tá falando, se na sua casa você não tem paz, é porque assim, ele tá gritando que era pra gente ir embora. A gente não encontrou outro lugar. Então, assim, tiveram muitas pessoas nesse episódio, assim, bem aterrorizante com esse vizinho, que ofereceram a casa pra gente num momento, assim, se a gente precisasse, né, e tudo mais. Até quando a nossa nenê nasceu, foi a nenê nascer que ele parou de atormentar a gente. Foi, assim, instantâneo. A gente chegou em casa com ela, ele parou de atormentar a gente. Foi muito louco isso. Então, a gente conseguiu ter paz nesse pequeno período de tempo até sair o passaporte da nossa filha. Mas nisso a gente já tinha tomado a decisão que nós viríamos morar na Itália. E tudo foi fluindo muito naturalmente, inclusive a parte profissional, a nossa parte profissional foi tudo fluindo naturalmente. O João, ele teve um tempo aí para se programar profissionalmente. Eu tive tempo também de conversar no meu trabalho, pedir uma transferência. Tudo foi caminhando para que a gente ficasse muito seguro e muito tranquilo com a nossa decisão. Tudo estava fluindo da melhor maneira, assim, pra gente ir embora de uma vez por todas da Irlanda. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer em questão de trabalho. A nossa casa, entregamos nosso apartamento na Irlanda e a gente tinha duas opções. Ou a gente acertava a nossa vida na Itália e já vinha direto para cá para usar o restante da minha licença maternidade, se a gente se estabelecendo na Itália e tudo mais, ou a gente usaria esse final da minha licença maternidade para realmente tirar uma férias de família e ficar no Brasil com a nossa família também. Então a gente tinha essas duas opções, ou vir para Itália e a gente falou, não, fazer o quê? Nossa meta é estar bem nós, entre a nossa família, a gente se adaptar com a nossa filha e tudo mais, ter mais tempo, né, não ser tão corrido a vida aqui na Itália depois, ou ir para o Brasil e depois a gente correria atrás do prejuízo. E foi isso que a gente acabou decidindo. A gente optou por essa questão de ter esse convívio com a família, né, aproveitar esse período grande de tempo que eu tinha da licença maternidade ainda para ficar no Brasil, ficar junto com o meu irmão, com a minha mãe, o João com a família dele, enfim, da gente ter esse tempo em família. O meu aniversário acabou sendo no Brasil, o Natal acabou sendo no Brasil, Ano Novo. Então, nisso aconteceu a formatura do Pietro, meu irmão mais novo, do colégio, do 9º ano, né, para entrar no colegial. Então, assim, foi muito legal porque a gente conseguiu pegar muitas datas importantes, muitos compromissos familiares, assim,
importante. Então isso pra gente contou muito nesse momento, sabe? Pesou bastante isso. E é um tempo que não volta, né? Esse convívio, né? Deles verem a Angelina bebezinha mesmo, né? Antes de completar 1 ano. É uma coisa que, assim, não volta. Até porque eu não tenho vontade de ter mais filho. É uma coisa que eu já falei pro João. Não quero ter mais filho. Então, por isso que a gente decidiu ir pro Brasil. Pra ter esse timing com a família. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Ficaria mais corrido agora na Itália? Realmente, gente, tem sido muito corrido. Eu já cheguei na Itália, já tem 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, e só agora eu tô tendo tempo de conversar com vocês, porque desde que a gente chegou, como a gente abriu mão de vir pra cá antes e ter folga e cuidar das coisas com mais calma, a gente decidiu vir agora. Então agora realmente tá tudo muito corrido, porque o ano tá começando e a gente também tem que ajeitar a nossa vida, a parte de documentação do João, toda a documentação mesmo de residência. E agora o mais longo é a questão dos documentos do João, mas que também já tá no processo. Mas assim, isso leva tempo, isso é cansativo. Cada dia a gente tem que ir num lugar diferente. Nós compramos o nosso primeiro carro, que vamos buscar essa semana. A gente tá muito, 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 muito feliz. Então assim, bastante coisas assim pra resolver da vida, porque agora a gente mora aqui, né? Então a nossa vida é aqui. Eu nunca tive essa sensação de caramba, eu realmente agora pertenço a um lugar, agora eu posso comprar minhas coisinhas da cozinha, coisas que eu não fazia tanto na Irlanda. Então na Irlanda eu não tinha espaço nem pra, sabe, comprar meu kit de caneca. Se eu gostava de uma caneca, eu tinha que comprar uma, porque eu não tinha espaço. Então aqui eu posso comprar um kit pra fazer a mesa, receber pessoas, ter as minhas coisinhas pessoais, assim, que eu sempre sonhei, da minha casa, o meu cantinho. Até a questão do carro mesmo na Irlanda, porque, assim, não cabia mesmo na nossa rotina, né? A gente morava num lugar super central e a gente fazia tudo andando. Então, não tinha estacionamento ali onde a gente morava. Então, não cabia ter um carro, mesmo se a gente quisesse. Então, agora a gente tem carro. Então, assim, a gente tá vivendo isso agora de... Caramba, estamos fixos num lugar, né? E que sonho que é isso. É muito gostoso essa sensação de casa. E falando em casa, Valen, mas o que aconteceu que agora vocês estão ficando aqui, né? Bom, essa casa, para quem não sabe, para quem chegou agora, essa casa aqui é a casa que é dos meus avós, né? Só que o meu avô, eu sempre fui muito apegada aos meus avós, muito mesmo, assim, são os pais da minha mãe. Pra quem não sabe, estamos em Milão aqui, e eu frequento essa casa desde criança, né? Pra quem não sabe, eu nasci na Itália, nasci em Milão, aí nasci aqui, e eu fui pro Brasil quando eu era criança. Então eu tenho muitas memórias de quando eu era criança nessa casa. Então essa é uma casa muito especial pra mim, pra minha família, pra minha mãe, porque é a nossa casa de férias. Então, quando a gente estava no Brasil e vinha para a Itália, era aqui que a gente ficava de férias. Então, é uma casa grande, é uma casa de 3 andares, é uma casa que tem um quintal super gostoso, que tem uma vista muito linda, porque não é central Milão, centro ali, onde fica o Duomo, não. É um bairro mais afastado. E é como se fosse um Alphaville, por exemplo, sabe? Alphaville, que é um pouquinho mais... longe, assim, do centro de São Paulo, então é mais ou menos isso, é de fácil acesso, só que muito mais próximo, né, porque Alphaville, São Paulo, pensa, é uma cidade super grande, Milão também é uma cidade grande, mas comparado com o Brasil, né, Itália é muito menor. Então aqui é mais rápido, mais próximo, mas é como se fosse um bairro tipo Alphaville, sabe? Então aqui dá pra ter mais qualidade de vida, as casas são maiores, porque se você mora no centro, você acaba morando em apartamentos menores, mais antigos. Essa é uma casa que traz muito conforto, muita qualidade de vida. Então eu sempre amei aqui. Essa aqui pra mim é o que eu falei pra vocês, sempre foi minha casa das férias, tanto quando eu morava no Brasil, quando eu morava na Irlanda. E um dos motivos de eu ter ido pra Irlanda foi porque era 2 horas de voo de Milão. Então eu sempre conseguia vir aqui, vocês sempre me acompanharam, quem me acompanha, né, da época da Irlanda. Desde que eu me mudei pra Irlanda, eu sempre vim aqui nas minhas folgas, nas minhas férias. Só que faz 1 ano e meio, mais ou menos, o meu avô faleceu. E foi muito triste, muito, muito, muito triste, né? Foi um choque, assim, pra família. Eu falo que o meu avô, assim, é um exemplo de homem, é o maior exemplo de homem que eu já conheci, assim, toda a minha vida.
Eu falo que é ele e o meu irmão, assim, são minhas referências de homem, assim, que eu me inspiro, que eu admiro. Enfim, e aí o meu vô, ele faleceu e foi aquele choque. Meu vô sempre foi aquele homem super generoso. Aquele vô que ele, por fora, ele se faz de durão, mas ele tem aquele coração mole, sabe? Então, foi realmente um choque. E depois disso, a minha avó, que tem Alzheimer, ela não conseguiria ficar nessa casa sozinha, né? Não tem como, porque é uma casa muito grande, mesmo com funcionária, né, ajudando. É uma casa que realmente é muito grande e não tem como deixar uma senhora já, né, com Alzheimer, sozinha. A casa tem 3 andares, como eu falei, então tem muita escada essa casa. Então, assim, ficou totalmente inviável para minha avó ficar sozinha aqui. E assim que o meu avô faleceu, a minha avó, ela foi morar com a minha tia, que inclusive é num bairro muito próximo aqui, todo mundo mora bem próximo. A casa ficou fechada, então a casa ela tá fechada tem 1 ano e pouco, mais ou menos. Quando a gente comentou, né, com a minha mãe, que a gente já tinha decidido de vir pra Itália e tudo mais, ela deu o jeitinho dela de deixar a gente aqui nessa casa. Não teria sentido a gente procurar um aluguel, né, no centro de Milão, que também é super caro, que de longe a gente não ia ter o conforto que a gente tem nessa casa, de jeito nenhum, sabe? Mesmo sendo até mais central, então a gente preferiu estar um pouquinho mais afastado para ter mais qualidade de vida. Então a gente decidiu vir para cá, é o que fez mais sentido e é aqui que eu me sinto em casa, assim. Então agora tem sido esse processo. Eu ver a casa não mais como a casa dos meus avós, né? Porque agora basicamente nem tem mais as coisas deles aqui. Agora eu colocando as minhas coisas, as coisas da minha filha, né, do meu marido, então somos nós 3 aqui. E tem sido muito especial esse processo pra mim. Como eu falei pra vocês, essa é uma casa que significa muito pra mim, eu tenho muitas memórias. E poder estar aqui pra mim é um privilégio, é uma honra, eu me sinto muito grata, eu me sinto muito privilegiada mesmo de ter essa oportunidade, né, de estar aqui. E assim, eu sinto que meus avós, minha avó está viva e tudo mais, mas toda vez que eu encontro ela é como se fosse a primeira vez. O Alzheimer dela já tá bem avançado, né? Então toda vez que eu encontro ela é como se eu estivesse reencontrando ela chegando do Brasil, por exemplo, pela primeira vez. Toda vez que ela encontra a Angelina, minha filha, é a primeira bisneta. Então toda vez que ela encontra a Angelina é como se ela estivesse conhecendo a bisneta dela, né, pela primeira vez. Eu sinto que eles estariam muito felizes, que essa casa fez os meus avós muito felizes. Tudo aqui tem história, essa cadeira tem história, essa mesa tem história, todos esses móveis, os quadros, tudo tem muita história. E saber que eles escolheram tudo isso a dedo, eu sinto que como se meu avô foi um homem muito trabalhador, assim como eu falei, muito generoso com a família. Então eu sinto que mesmo depois dessa vida, eu sinto que eles devem sentir, caramba, eu trabalhei para isso, né? Para poder proporcionar isso para minha bisneta, para minha neta, né? Então, tem sido muito especial essa sensação. Eu me sinto muito bem aqui. Não é uma assim, eu antes de vir para cá, eu fiquei até um pouco assim, ai, como que vai ser, né? Porque meu avô faleceu, é a casa que era deles, né? Como que vai ser isso? Como que eu vou me sentir lá? Vai ser estranho? Eu vou ficar com medo? Né? Como que vai ser? Muito pelo contrário, assim. Do momento que a gente chegou, tem sido uma paz, assim. Eu tenho sentido uma paz muito grande e tenho me sentido muito em casa, muito à vontade. Não poderia estar mais feliz, que eu sempre quis muito isso. Eu queria sempre morei numa casa gostosa, confortável, né? No Brasil também. Então, na Irlanda isso era algo que eu não tinha. Então, eu tô muito feliz, assim, de poder proporcionar isso pra minha filha também. Um lar confortável, que foi algo que os meus pais fizeram por mim, sabe? De me proporcionar um lar muito confortável e com muita qualidade de vida. Então, saber que eu posso também proporcionar isso pra minha filha me deixa muito grata e muito, muito, muito feliz mesmo. Ainda tô vivendo esse meu último período assim sem estar trabalhando. Como eu falei para vocês, tô em processo de
transferência da empresa. Isso é algo burocrático, é algo que demora. Então, eu tô nesse processo, aguardando, mas a vida ela vai se ajeitando, a vida ela vai caminhando para lugares que eles têm que acontecer, né? Então, independente de qualquer coisa, eu sei que Deus ele tem me levado para o lugar que eu tenho que estar e tô me sentindo muito tranquila, assim. Eu sinto uma paz que eu sei que, independente de qualquer coisa, é pro meu bem, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Porque foi muito claro o sentimento que eu tive de que era aqui o lugar que eu tinha que estar. Então, por mais que é difícil, tá frio, depois de 3 meses maravilhosos no Brasil, foram 3 meses, assim, foi incrível estar com a minha família, foi, assim, muito especial, foi muito gostoso estar com a minha mãe, né, na casa dela, na casa que eu morava no Brasil, foi muito, muito, muito gostoso. Então foi esse choque, né, a gente vindo agora pra Itália, foi esse choque de temperatura, né, o inverno janeiro é o mês mais frio do ano, então tá muito frio, a Angelina sofreu bastante nessa troca de super verão pra super inverno. Querendo ou não, a casa aqui é grande, como eu falei, então a gente ainda não tá sabendo regular muito bem o aquecedor. Então a gente tá esperando um técnico vir aqui para ensinar a gente a mexer nos aquecedores e tudo mais. Então ainda tá tudo um pouco meio gelado, sabe? Alguns ambientes. Então essa adaptação, claro, né? A gente tá tendo que se dar um jeito aí nessa adaptação. Mas faz parte, né, gente? A gente acabou de chegar, eu acabei de chegar. Os primeiros 2 dias, quando a gente chegou, foi de faxina total, total. Porque imagina, né? Como eu falei, a casa ficou fechada há mais de 1 ano. Minha tia tinha vindo, tinha levado várias coisas embora, né? Que eram dos meus avós, levou muita coisa embora. Mas ainda tinha muita coisa para fazer. Para vocês terem ideia, na despensa tinha comida ainda, né? Macarrão, tudo que a gente teve que jogar fora. Então foram 2 dias assim de faxina intensa que eu tava com a funcionária aqui, que é da minha avó, que cuida dela, veio para cá me ajudar. E aí a gente faxinou para que a gente, né, pudesse ficar aqui bem tranquilo. E aí eu fiz algumas compras, que eu vou mostrar inclusive no próximo vídeo para vocês. Mas basicamente, gente, é isso. Tentei resumir nesse super vídeo tudo que tem acontecido. Queria muito compartilhar com vocês essa felicidade e dizer que a partir de agora vão ter 2 vídeos por semana no canal. Aqui em Milão, vocês sabem, né? Eu amo fazer conteúdo aqui e esse é o meu lugar. Pronto, é isso. Aqui é o meu lugar. Vai ter muito conteúdo. Quero muito compartilhar com vocês e quero que você esteja sempre comigo nesse processo e a gente tá junto nessa. Gente, dá muito like, se inscreve no canal, compartilha com quem vocês acham que vão gostar desse conteúdo de Itália, de moda. Tintinha nova vida aqui na Itália. Um super beijo. Um bacione. Arrivederci.